Olá, amados. Hoje, dia 5 de abril de 2020, iremos iniciar mais um estudo da Palavra de Deus e eu quero trazer um tema bem propício aos nossos dias diante dessa pestilência, diante dessa pandemia. O que fazer nas aflições? Como devemos agir diante das aflições? Dia a dia somos expostos a dificuldades e aflições. Somos colocados diante de pequenas angústias como também de grandes. As dificuldades e aflições podem surgir em várias áreas de nossa vida. Nos relacionamentos, na família, entre os amigos, na saúde, também financeiramente. Até mesmo entre irmãos em Cristo. Com as aflições vem o medo e alguns problemas físicos, pois quando a nossa mente adoece, o corpo também sofre as suas consequências. As dificuldades, elas não respeitam tempo, nem tampouco idade ou lugar. Todos passamos por momentos difíceis e angustiantes. Aflições e angústias nos tornam mais frágeis. Ficamos mais pensativos e nos sentimos pequenos diante da vida, menores. As dificuldades têm o poder de quebrantar os corações mais duros que você possa imaginar. Grandes servos de Deus passaram por várias dificuldades e aflições, de graus diferentes. O próprio Jesus, então, passou sofrimento e dificuldade. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 8, diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Talvez nesse exato momento você esteja passando por algum tipo de angústia. O que devemos fazer diante das dificuldades? Como devemos agir quando somos colocados diante das aflições? O que fazer quando não sabemos então a direção a ser tomada? Bem, não existe aflição nova. Talvez para mim e para você seja algo novo que esteja acontecendo, ou um tipo de aflição nova. Tenha certeza, outras pessoas já passaram pelo que você está passando, ou pelo que você já passou, ou pelo que você ainda irá passar. Tudo o que precisamos é sabermos sobre esse assunto, tudo o que necessitamos saber exatamente sobre esse assunto já está escrito na Palavra de Deus. Outros já superaram, outras pessoas já passaram por tais aflições, seja ela qual for. Alguém já passou por esse problema. Quero lhe convidar a ir comigo no Antigo Testamento e vermos como um grande servo de Deus enfrentou tamanhas dificuldades a ponto de ver pessoas da sua família morrendo, serem mortas diante dele, e ele ter contemplado muitos outros sofrimentos dos quais você nem imagina. Não é Jó. Nós vamos para o profeta Jeremias no livro de Lamentações. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão, o profeta que muito lamentou. É tanto que ele escreveu um livro onde é intitulado Livro de Lamentações. Após o rei Nabucodonosor, com seu exército, destruir Jerusalém com grande fúria e sem piedade, matando e devastando as famílias, levando a escravidão toda a Judá, destruindo o templo, onde era o lugar de adoração, como também derrubando os muros fortificados de Jerusalém. Foram dias de grande horror, fome e de luto, literalmente tempo de lamentações. Como ele agiu diante dessa grande dificuldade, diante dessa grande aflição? E como podemos aprender com Jeremias? Jeremias, como profeta e servo de Deus, teve uma postura diante do Senhor de glorificar a Deus. Ele glorificou a Deus diante da sua angústia, diante da sua dificuldade. No livro de Lamentações, no capítulo 3, eu sei que é um vídeo, mas eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lamentações, no capítulo 3, certo? Livro de Lamentações, capítulo 3,
versículo 1, que diz assim: Eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Repetindo, Jeremias, escrevendo Lamentações, capítulo 3, versículo 1, ele diz: Eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Em primeiro lugar, Jeremias reconhece que Deus permitiu tamanha dificuldade. Olhando para esse versículo 1, Jeremias reconheceu que Deus foi o autor de tal aflição que ele estava passando. Jeremias reconheceu que o furor disciplinador de Deus. O versículo fala sobre a vara, e a vara refere-se à disciplina do Senhor. Com isso, podemos entender que algumas dificuldades que passamos pode ser uma consequência de algum pecado, pode ser Deus nos disciplinando. Quero dizer que seu problema ou dificuldade não seja diretamente por conta dos seus pecados ou das suas falhas. Pode ser, nesse caso específico aqui de Jeremias, o povo de Israel e Judá haviam pecado contra Deus, a ponto de Deus se irar e derramar sua ira e trazer grandes consequências. O profeta Jeremias não havia pecado a Deus diretamente, mas o povo sim. Alguns problemas e aflições que passamos nem sempre são consequências de nosso pecado. Às vezes Deus nos coloca diante de uma provação, de uma aflição, de uma dificuldade, para firmar a nossa fé. Nós temos casos e casos na palavra de Deus. Eu posso citar alguns. Temos o exemplo de Jó, que não teve um pecado dele específico para passar por tamanha dificuldade. Nós temos o exemplo, então, de Abraão, onde Deus o colocou à prova, e o texto lá diz que foi o próprio Deus mesmo que colocou à prova para afirmar a fé de Abraão, onde ele teve que sacrificar o seu filho. A prova foi essa, mas Deus então providenciou ali o cordeiro. Nós temos também um exemplo de Paulo. Boa parte das suas aflições não era por conta do pecado dele em si. O próprio Jesus, como o texto que eu li no início de Hebreus 5, versículo 8, embora sendo filho, aprendeu pelas coisas que ele mesmo sofreu. Tiago escreve em sua epístola no capítulo 1, Tiago 1, versículo 2 e 3, eu quero citar para você, que ele diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação, ela é motivo de alegria quando sabemos o seu propósito. E está lá em Tiago o propósito, é nos tornar maduros, íntegros, melhores diante do Senhor. Porém, em ambos os casos, tanto o caso de pecado como uma provação da fé, seja consequência de nossos pecados ou seja uma provação da fé, tenhamos total certeza. Deus está permitindo e Ele também está no controle da situação. Jeremias reconhece a mão disciplinadora do Senhor e leva a certeza diante dos olhos do povo que estavam em aflição, para que eles também possam reconhecer a disciplina de Deus, que naquele caso foi por causa do pecado. Em ambos os casos, Deus está permitindo e Ele também está no controle. Temos aqui duas lições de antemão sobre os sofrimentos e as angústias. Primeira lição: Deus permite acontecer. Eu quero ler aqui para os amados em Lamentações, capítulo 3, e o versículo 38, Jeremias diz assim: Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Acaso não vem de Deus tanto o mal quanto o bem? Essa teologia é uma teologia bíblica, santa, é algo divino. Deus pode trazer algo para nós que aos nossos olhos
parece ser mal e ele pode trazer algo bom. Jó, diante da aflição, o próprio Jó disse à sua esposa: não recebemos o bem de Deus, como também não receberemos o mal do Senhor. Temos aqui duas lições. A primeira, Deus permite acontecer. E a segunda lição, Deus está no controle total de qualquer circunstância. Ele permite para nos disciplinar e também para nos tornar maduros. Ele está no controle, não permitindo que sejamos atribulados ou aflitos além das nossas forças. Essas duas certezas nós devemos ter diante das angústias, diante das dificuldades, seja ela qual for o tamanho. Além dessas duas verdades essenciais, Jeremias, ainda no capítulo 3, nós vamos colocar nos seus olhos agora, em Lamentações 3, versículo 19 e 21, em meio às angústias, nos ensina como devemos fazer nas aflições, qual deve ser a nossa atitude nas aflições. Vamos lá comigo, a Lamentações, capítulo 3, versículo 19 a 21, que diz assim: capítulo 3, perdão, versículo 21 e 22, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Existe uma esperança. Existe algo que pode nos trazer esperança nas aflições. E isso precisa ser trazido à memória. Jeremias, diante de tal aflição que vem descrevendo no capítulo 3, reconhecendo que foi a mão de Deus permitindo essas angústias e aflições, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Existe uma esperança. E isso precisa ser trazido à memória, trazer ao coração, meditar sobre essa esperança. Embora seja muito difícil, pois somos tendenciosos a trazer à memória algo negativo. Quando somos aflitos, angustiados, atribulados, parece uma nuvem diante de nossos olhos, escura. Não conseguimos enxergar direito a direção ou a esperança. Quando estamos em momentos de aflição, somos ligeiramente cobertos de sombras. Ficamos cegos quanto à esperança. Mas o profeta nos ensina, Jeremias, que é preciso trazer à memória o que nos dá esperança. E a pergunta agora é: o que nos traz esperança? Jeremias, essa é a principal pergunta. O que podemos trazer à memória que nos dá, então, esperança? E ele responde no versículo 22, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor nos dão esperança. Misericórdia significa que não recebemos o que merecemos. Quando Adão pecou, a condenação passou a toda a raça humana. Significa que nascemos debaixo de condenação. Todos merecíamos condenação. Não existe, mas existe a misericórdia do Senhor. Merecíamos condenação, porém veio a misericórdia do Senhor. As misericórdias falam da compaixão de Deus, apesar de nós. As misericórdias aqui está no plural e faz referências ao cuidado, ao amor gracioso de Deus, apesar de nós. Apesar do pecado da nação, apesar da incredulidade, apesar de nossa ingratidão, apesar de nós sermos tão falhos e desatentos aos cuidados de Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias, ao falar das misericórdias, ele dá então algumas características dessas misericórdias do Senhor.
Observe comigo, então, que ele diz que as misericórdias do Senhor, primeiramente, são a causa de não sermos consumidos. A humanidade ainda vive por causa da misericórdia do Senhor, não porque somos bons ou porque merecemos alguma coisa. Estamos vivos e respirando por causa das misericórdias do Senhor, não porque merecemos algo dele. Deus não precisa de mim, não precisa de você. A glória dele não vai aumentar e nem diminuir por causa de mim ou de você. Nós não somos consumidos por causa do Senhor. Não merecemos o ar que respiramos. Comparando o que Deus requer de nós como servos, somos ingratos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Também elas renovam-se a cada manhã, como diz o versículo aqui. Além de não sermos consumidos por conta da sua misericórdia, essa é uma característica das misericórdias, também as misericórdias do Senhor, elas renovam-se a cada manhã. Antes mesmo de você despertar do sono, ou até mesmo o sol raiar no horizonte, as misericórdias do Senhor renovam-se. Não somente uma ou duas vezes, mas a cada dia, a cada amanhecer. Já parou para pensar sobre esse magnífico cuidado de Deus? Já parou para refletir sobre a imensidade do seu amor e compaixão e misericórdia, apesar de nós? Quando paramos um pouco diante dessa verdade, ficamos tristes e vemos o quanto somos ingratos àquele que criou os céus e a terra. Você alguma vez já agradeceu a Deus pelo ar que você respira? Ou já agradeceu a Deus pela vida? Alguma vez já agradeceu a Deus pelo sol, pela chuva, pelo amanhecer, pelo anoitecer? Geralmente nós encontramos pessoas, mas com ingratidão, porque o sol está quente, porque está muito frio, porque agora está chovendo. Amados, devemos trazer à memória que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas renovam-se a cada manhã, independente de mim ou de você, apesar de nós. Jeremias ainda continua dizendo aqui no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E diz também que elas renovam-se a cada manhã, mas podemos ver também que antes dela renovar-se a cada manhã, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas não acabam. Nós temos limites, nossa paciência é breve, nossa compaixão enxerga com os olhos humanos. Temos compaixão e misericórdia, mas é limitada, é pequena a nossa visão. Nossa misericórdia só enxerga o que quer enxergar. Eu posso lhe dar um exemplo bem simples e atual. Estamos diante de uma pestilência como nunca vista em nossa geração. Estamos tendo compaixão das famílias que perdem a seus entes queridos e não podem fazer um funeral, porque não pode aproximar-se da vítima, porque podem então ser afetados também com esse vírus. E nós estamos tendo compaixão. Amém por isso. Mas você sabe quantas pessoas morrem de fome no mundo por dia? Quantas crianças padecem de fome na África por dia? Estamos mais sensíveis agora às mortes, mas morte sempre houve, sempre aconteceu. Alguns de fome,
outros falta de saúde, morrem muito mais por outras doenças. Mas agora parece que o mundo está tendo mais compaixão, porque nós enxergamos, temos compaixão com os nossos olhos humanos. Nossa misericórdia, ela é afetada pelo pecado. Só enxergamos o que queremos, mas as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã, a cada dia, a cada amanhecer. É a causa de não sermos consumidos. O profeta Jeremias traz à sua memória o que pode lhe dar esperança diante das aflições. A esperança não viria dos governos daquela época, como não virão agora. A nossa esperança não virá dos reis dessa terra, como não veio também naquela época. Nossa esperança, ela vem do alto, ela vem de Deus. Devemos trazer à memória o que nos pode dar esperança. As misericórdias do Senhor nos dá esperança. O profeta traz não somente as misericórdias do Senhor à sua memória, mas também a sua grande fidelidade. Olhando então para o versículo 23, onde ele diz: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Devemos trazer à nossa memória nas aflições não somente as misericórdias do Senhor, mas também a sua fidelidade, que o profeta Jeremias aqui intitula como sendo grande a sua fidelidade. A fidelidade de Deus, ela é grande, não no sentido de poder ser medida ou comparada com algo visível, mas grande no sentido de ser incomparável. A fidelidade de Deus não depende da minha ou da sua obediência. A fidelidade de Deus está firmada no seu próprio caráter. Ele mesmo, no seu santo caráter de Deus, está firmada a sua fidelidade. Não em mim, não na sua obediência. Não, a fidelidade de Deus não depende de mim nem de você. Pois em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, e somos mesmo, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus está intrínseca à sua qualidade e caráter santo de Deus. Por mais ateu que alguém seja, ou ignorante, ninguém é capaz de dizer, ou provar, melhor dizendo, que Deus não cumpre as suas promessas, que Deus é infiel à sua palavra. Podemos encontrar a fidelidade de Deus de Gênesis a Apocalipse. Por mais dolorosa ou agradável que seja, o que Deus diz em sua palavra irá se cumprir. O que Deus diz aqui nesse livro, a Bíblia, irá cumprir-se porque Ele é fiel. Ele disse ao primeiro homem, Adão, que se ele comesse do fruto do fruto proibido, que não era para comer, ele morreria. Assim o pecado e a morte entrou no mundo, afetando toda a raça humana. Deus disse, o homem desobedeceu. Deus cumpriu o que ele havia dito. Deus disse também a Noé que destruiria toda aquela geração em um dilúvio. Deus disse e ele cumpriu a sua palavra. Por mais dolorosa que seja, ele cumpre a sua palavra. Como também ele livrou a família de Noé conforme a sua palavra e a sua promessa. Deus disse a Faraó que puniria todo o Egito se ele não libertasse Israel da escravidão. Assim Deus fez, punindo os egípcios com pragas, cumprindo a sua palavra. E ao mesmo tempo, cumprindo também a sua palavra em proteger os que temiam a ele, como o caso os hebreus. Deus disse a Israel que os guiaria e cuidaria deles por toda a caminhada pelo deserto até a terra prometida. Nada impediria,
nem o mar vermelho, aquele gigante que estava diante deles. O Senhor cumpriu a sua palavra. O mesmo Deus que disse isso, também disse ao seu povo, a este povo, que se eles se rebelassem contra Deus, Deus os puniria tirando-os da terra. Israel brincou com Deus. Deus os puniu com sua mão disciplinadora. Deus cumpriu a sua palavra. O caso aqui em que nós estamos lendo de Jeremias é exatamente nesse contexto, onde Deus está trazendo punição, cumprindo a sua palavra, porque Ele é fiel. Deus não é homem para que minta. Números 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eu quero que você que está ouvindo esse estudo nesse momento, principalmente você que não tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, Deus ele cumpre a sua palavra. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Deus não está brincando. Ele está dizendo que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aquele que crê e andar por esse caminho tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas permanece sobre ele a ira de Deus. Não pense que Deus não vai cumprir essa palavra. Ele disse em João 3,36, quem crê tem a vida, e quem não crê não tem a vida. Permanece sobre a ira de Deus. Tanto ele vai cumprir em nos dar a vida, aqueles que creem, como ele irá cumprir também com punição aqueles que não creem. Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus permite as aflições. Ele está no controle. Ele sabe dos seus limites, porque ele é misericordioso e grande é a sua fidelidade, como diz o profeta Jeremias, trazendo a sua memória. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus ele não vai mandar o frio a mais do que o cobertor. Deus ele sabe dos seus limites. Grande é a sua fidelidade. E aqui está Jeremias, lamentando e chorando, e nos ensinando a trazer à memória o que nos pode dar esperança. As misericórdias do Senhor e a sua grande fidelidade nos dá esperança. Sabe, irmãos e amigos, os últimos dias não têm sido fáceis para mim. E eu creio que para você também. Porque o futuro econômico é incerto. Os próximos meses é incerto. Na realidade, sempre foram, porque o dia de amanhã não nos pertence. Mas agora estamos sentindo na pele que não somos donos da razão. Que está saindo dos nossos dedos todo o controle. É hora de depender de Deus. É hora de nos inclinarmos no nosso pensamento nas suas misericórdias e na sua grande fidelidade. Estamos em um momento de reflexão, momento de escanearmos a nossa vida diante de Deus. É o momento de você colocar-se diante de Deus e ser escaneado. Colocar-se diante da palavra dele, a sua vida, e dizer, Senhor, examina-me conforme o teu cuidado, conforme o teu olhar. Não conforme o meu olhar, que é pecador, mas é uma hora de exame total.
hora de examinar o nosso coração diante dessas circunstâncias que estamos vivendo. Alguns têm se aproveitado da situação politicamente falando. Não entre nisso. Não entre nessa briga. Essa briga não é nossa. É hora de nos aproximarmos de Deus. Povo de Deus, nos aproximemos do Senhor, aproveitando essa oportunidade para levar a mensagem do Evangelho de Cristo aos corações que estão quebrantados. Jeremias trouxe à memória o que ele pode dar esperança. E é essa esperança que nós devemos levar aos outros. O que você tem trazido à sua memória nos últimos dias? O que podemos trazer à nossa memória, se não as misericórdias do Senhor e a sua grande fidelidade? Trazer à memória o que nos dá esperança significa confiar nele. Entregar-se completamente de todo o pensamento ao Senhor. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E sabe qual é o resultado de você lançar sobre ele a sua ansiedade? Confessando a ele toda a nossa ansiedade. Senhor, eu estou ansioso mesmo com isso. Senhor, eu quero colocar diante de ti, diante do seu altar, ó Deus, essa minha aflição, esse meu pensamento aqui, colocar diante de Deus. E o resultado está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, não precisamos entender, ela excede o nosso entendimento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como você tem agido diante das aflições? Você pode dar um bom testemunho. Os descrentes estão olhando para nós nesse momento e querendo ver em nós a esperança. E agora é o momento de mostrarmos em quem nós confiamos, tendo calma, tendo paz e dizendo, olha, nós estamos sob o cuidado de Deus, que Ele conhece os nossos limites. É um Deus misericordioso, grande é a sua fidelidade. Amém? Nas aflições, lembremos, Deus está permitindo, mas Ele também está no controle. Traga à sua memória o que pode dar esperança, assim como fez Jeremias. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Que Deus possa confortar o seu coração durante esses dias, diante dessas aflições. Estamos isolados em casa, mas cuidado para você não ficar isolado, preso em sua memória, isolado em seus pensamentos. Reflita então, traga sim a sua memória, mas não as coisas sombrias, as misericórdias